Fala pessoal, bem-vindos a mais um Patercast. Aqui é o Felipe Zapalá. Antônio Garcia aqui. E aí, Antônio, tudo bem? Beleza. Hoje a gente vai falar sobre liderança e lembrando que o Patercast é um movimento de resgate da paternidade. Hoje a gente vai continuar o nosso episódio número 2 sobre liderança. No primeiro episódio a gente falou sobre o que a gente lidera e para onde a gente lidera. E hoje a gente vai focar no como a gente lidera. Show, é isso mesmo. Bom, a gente falou bastante sobre liderança, a gente exauriu não, né? Quem somos nós para exaurir o tema liderança? Mas a gente falou bastante sobre o tema de liderança no sentido de o que liderar, né? Então, começou com autoliderança, daí a gente passou por liderança da esposa, como funciona, né? Quando cabe, quando não cabe. Liderança dos filhos, aí liderança no trabalho. E da casa. Da casa e do trabalho. Show. Isso aí. Daí a gente falou um pouco sobre para onde liderar. Foi. Tá. Antes de entrar em como liderar, estava pensando que acho que a gente falou muito rápido para onde liderar. O que tá certo que a gente tem um episódio que a gente fala sobre visão, tudo mais, mas assim, na prática, para onde você lidera a sua família? Você já pensou sobre isso? Porque a gente falou disso no último também, né? Um pouco, mas acho que a gente falou sobre a importância de saber para onde, mas a gente não deu exemplos práticos de para onde. Então, deixa eu te dar... A gente falei sobre os meus filhos. Tá, e a gente falou também sobre a diferença, normalmente, quando de uma família que tem a visão comum de você basear o sucesso e a liderança para onde está indo, em você adquirir uma boa casa, adquirir um bom carro. Tá bom. E você ter uma casa de fim de semana. Normalmente, eu acho que isso é um padrão, influência um pouco americanizada aí, que o brasileiro tem como um padrão. Tem um bom trabalho, o sucesso dos filhos talvez é uma boa faculdade. Tá bom. Eu tenho um senso de liderança que nós estamos indo para a formação de um legado, nós estamos indo juntos como família. Nós temos bens que são da família, não são só meus. Eles têm como um objetivo para a vida também multiplicar o que é da família e fazer crescer e estarem unidos. Então a gente tem um objetivo claro que não é só sobrevivência, entendeu? Tá. O que poderia ser. Não é um objetivo, mas é uma necessidade. Mas eu acho que aqui também entra tem aquela famosa pirâmide de Maslow, né? Que fala sobre quando você não atinge o próximo nível, que é se você não sanou a sua questão de sobrevivência, necessidades básicas, você não consegue nem pensar numa visão. Exato. Então. Mas eu já acho que se você não pensa numa visão, às vezes você fica preso na necessidade básica. Caraca, muito Entendeu? bom. Tipo assim, tá bom, hoje tá difícil, mas não vai ficar assim para sempre. E às vezes a pessoa já passou daquilo, mas a mentalidade não. Né? Exato, é o Egito. Você sai do Egito, mas o Egito não sai de você, né? A mentalidade de pobreza sistêmica, né? Você está sempre ali num... Eu pensei em fazer aqui o que não pode ser a liderança e o que precisa ser a liderança. Ou então, como não liderar e como liderar. Muito bom. E antes até de entrar no tema, eu queria recomentar uma frase, não uma frase, mas um conceito que eu li na biografia do Churchill, que ele comentou na época da Segunda Guerra Mundial. Então tem uma biografia, são 2 volumes muito bons. Quem é o Churchill? Winston Churchill era o primeiro-ministro inglês na época da Segunda Guerra Mundial. Então, década de 40, acabou a guerra, ele deixou de ser ministro. Então ele sucedeu o Chamberlain, e quem o sucedeu eu não lembro. Mas, durante a guerra, ele era o primeiro-ministro inglês, então ele era meio que o chefe geral da resistência contra o Hitler. E ele falou uma coisa que, quando eu li, eu achei muito interessante. Ele falou, olha, uma ditadura geralmente está 2 anos na frente de uma democracia em termos de tomada de decisão. Então, uma democracia, o que eu entendo como uma democracia? É um governo em que a tomada de decisão, em que a liderança não está restrita a uma única pessoa, mas sim
é dividida num colegiado de pessoas. Então, na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra tinha lá um conselho de guerra, tinha um conselho de ministros, do qual o Churchill fazia parte. E ele submetia todas as decisões a esse conselho e ele só acatava as decisões que fossem aprovadas por maioria, ainda que fossem decisões que não eram dele. E ele faz essa ressalva: se eu levasse uma decisão, a minha decisão não fosse acatada, fosse uma outra decisão, eu implementava com a mesma força como se fosse a minha decisão que eu tinha sugerido inicialmente. Tá, só que esse é um conceito de liderança muito sério. Por quê? Como ele precisava submeter e ele também dava instrução para todo mundo: as minhas ordens ou as decisões só podem ser enforced, só podem ser executadas se estiverem por escrito. Nada de telefone, essas coisas. O que ele estava fazendo? Ele estava gerando um ambiente em que as decisões eram discutidas, eram debatidas e só podiam ser implementadas se fosse por escrito, porque você conseguia entender de onde veio a decisão. Então você coíbe as pessoas que falam: não, mas você me falou para fazer, eu fiz. Não. Cadê? Onde que está? Por escrito. Em contrapartida, do outro lado, o Hitler tomava a decisão sozinho. Então era muito ágil na tomada de decisão. Ele decidia e implementava, decidia e implementava. O que na guerra deu para a Alemanha uma certa vantagem. Só que no tiro longo, ou seja, no longo prazo, as decisões da Alemanha do Hitler começaram a empobrecer, porque não tinha debate, era da cabeça dele. E além disso, eram decisões tomadas verbalmente, os generais começavam a tomar decisões erradas, não implementavam exatamente, culminou na perda da guerra. Enquanto que do lado da Inglaterra e depois dos Estados Unidos, eles foram consistentemente tomando boas decisões. Esse é um conceito maravilhoso. Por quê? A gente, enquanto família, como pais ou como pais e mães, a gente tem que implementar esse mesmo conceito. Mais vale uma decisão que é atrasada, mas discutida, do que uma decisão tomada de forma rápida, unilateral e sem discussão, e que no final acaba levando para um lugar ruim. Porque família e casamento é um jogo, é uma maratona, não é um jogo rápido, entendeu? Não é 100 metros. Cara, é um negócio que é para ser consistente. Só que quando você tem uma coisa que é de longo prazo, às vezes você toma uma decisão diferente aqui no começo que parece muito, muito similar de uma outra, mas no longo prazo, o negócio leva para lugares muito diferentes, entendeu? Como que isso vai se conectar? Só para não parecer, né, que eu estou aqui só cuspindo o conhecimento. Fala. Não, eu estava pensando aqui no que você estava falando e, de alguma forma, eu não concordei em primeiro momento, mas fazendo um raciocínio, eu acho que é porque a gente está muito também preocupado com tomar decisões rápidas e de curto prazo. Uhum. Eu acho que em tudo que a gente vai fazendo, no trabalho, no dia a dia, mas a família, a gente tem que sair desse modo realmente, né? Precisa, cara. A gente precisa começar a pensar a longo prazo. Então, tipo, eu fiz ia discordar, mas faz sentido aqui de você ter um pouco mais de discussão e até de entender um pouco aquilo que você tem de talento e, de repente, a sua esposa também, porque eu vejo muito isso na dinâmica de casa, vendo os talentos que a Rafa tem, o quanto isso agrega aquilo que eu entendo, aquilo que eu penso, e em pensar que lá atrás também eu já meio que negligenciei isso daqui. Achando que, sei lá, por um simples automático de tomar uma decisão e não considerar aquilo que ela estava falando e de dar bem ruim e de depois fazendo o exercício os dois juntos e de ver essa melhora nas tomadas de decisões gerais, assim, até às vezes um impacto dentro da minha própria vida com relação ao meu próprio trabalho. Eu já tomei decisões unilaterais, assim, de eu tomava uma decisão e de repente até comunicava ela, mas eu não dava essa abertura. E eu lembro depois de uma decisão que eu tomei até aprendendo da primeira vez, né? Uhum. A primeira vez eu tomei, ela falou, não sei se eu concordo, não, vou fazer mesmo assim, porque eu acho que é o certo. E depois deu ruim. E aí a próxima decisão eu já incluí e considerei muito o pensamento dela e foi uma ótima decisão tomada e eu vi isso na prática, assim. Até porque você tem que parar e mudar a perspectiva. Com a Paula tem confiança nas minhas decisões. Então,
eu falo, pá, queria discutir com você, uma decisão que eu preciso tomar aqui e tal. Ela fala, não, o que você decidir, para mim tá ótimo, eu confio em você. Eu falei, ótimo, que bom que você confia em mim. Mas eu preciso do seu input, porque eu confio em você e confio na sua capacidade. Uhum. E às vezes ela não queria pensar a respeito daquilo. Do tipo, num certo ponto ela confia. Só que num outro ponto não é confiança. É falta de disposição para pensar a respeito do assunto. Como então, assim? Por exemplo, imagine o seguinte, você quer trocar de carro. Tá? Aí você chega para Rafa, estou pensando em trocar de carro. Dela, o que você quiser, Fê, tá ótimo. Uhum. Fala, não, que bom que você confia em mim, mas eu preciso que você pense, porque duas cabeças pensam melhor que uma. E ela falou, mas eu não quero. Então já não passou de desconfiança para confiança para falta de disposição. Porque eu não quero falar preguiça, porque é chato. Então, entendeu? Uhum. Foi para um ponto onde, não. Eu preciso, isso faz parte do seu trabalho. Me ajudar a tomar a decisão faz parte do seu trabalho, entendeu? Assim, você sai de um lugar, eu não quero ser contestado, para um lugar, eu tenho um ajudante que não está me ajudando. Entendeu? Isso muda muito o estilo de liderança dentro de casa, porque você deixa de ter uma tomada de decisão empobrecida por uma tomada de decisão muito mais rica. E chega até num ponto, cara, em que quando seus filhos estiverem mais velhos, você chama eles para o game, entendeu? A gente está pensando em fazer tal coisa, o que vocês acham? E se as crianças estão acostumadas, ou os filhos estão acostumados, eles vão entrar no jogo, sabendo que, no final das contas, quem vai tomar a decisão vão ser os pais, mas eles vão agregar valor. Eu acho isso, vocês pensaram nisso, vocês pensaram naquilo. Você começa a trazer pensamento crítico, né? Total. Isso é muito bom. Eles começam já a amadurecer. Então, como que isso se conecta, né? Você, como líder na sua família, você não pode ser um líder autocrático, um ditador. Porque se você fizer isso, além dos outros prejuízos existentes, você corre o risco de, ao longo do tempo, ter decisões ruins sendo tomadas que vão impactar você e sua família. Uhum. Ou seja, chama todo mundo para te ajudar. Inicialmente sua esposa, depois seus filhos. Muito bom. Eu teve outro dia um caso lá em casa de uma fazenda vizinha da nossa. O casal lá que trabalhava na fazenda, cara, teve uma tragédia. O cara assassinou a esposa e se matou. Caraca. É horrível. E aí, o Toy estava perto, ele está com 15 anos, ele estava vendo tudo aquilo, daí um momento que ele estava só eu e ele falou, poxa pai, queria falar um negócio. Eu falei, nossa filho, que situação, né? O que você acha disso tudo? Daí ele falou, pai, eu fico pensando, como é que eles vão conseguir uma pessoa para colocar no lugar? Porque com essa tragédia, às vezes as pessoas são supersticiosas e não vão querer morar na mesma casa. Eu falei, nossa, verdade, cara. É difícil, né? Ele falou, eu pensei nisso. Então, um cara de 15 anos tem uma perspectiva diferente. Aliás, um outro caso. Eu estava lendo com ele aquela história de Isaac e Abraão. A perspectiva, a gente leu a história de Abraão e Isaac, que Abraão leva Isaac para ser sacrificado. E quando eu perguntei a perspectiva dele, ele falou assim, pai, o senhor notou que Isaac estava amarrado? Eu falei, nunca tinha reparado. Ele falou, ele estava amarrado, está escrito aí quando o senhor leu. Ou seja, a perspectiva nossa costuma ser de Abraão sacrificando Isaac. Ele, lendo o negócio com o pai dele, já entrou automaticamente no papel de Isaac. Ele falou, caraca, se estava amarrado, talvez ele estivesse resistindo de alguma forma, não sei. Mas me trouxe um alerta para eu preciso trazer eles para o jogo da tomada de decisão, porque eles têm perspectivas diferentes, entendeu? Você já está fazendo um treinamento lá na frente, né? Ajudando ele a saber como pensar. Mantendo as pessoas nos seus lugares, né? Porque é um peso grande demais para eles tomar decisão familiar. Uhum. Mas pensar naquilo já é um bom exercício, né? Muito bom. Beleza. Bom, então o que a sua liderança não pode ser? Cara, você não pode ser um ditador, você não pode ser chefe. O que é o chefe? Chefe é o cara que cuida de tudo, não dá satisfação, não cuida das pessoas e está
está preocupado só com o resultado final. Esse é o chefe, não é o líder. É isso, não? Eu acho que ele está preocupado mais talvez com a própria, com ele mesmo, né? Com a carreira dele ali. O chefe ele não se preocupa com as pessoas, ele está lá só para mandar. Exato. E você não pode ser, é que eu estou estudando essa parte da história, você não pode ser um monarca absolutista. O que é um monarca absolutista? Ele é um cara que ele está lá legitimamente, então ele tem direito ao trono, ele tem os seus súditos, mas ele faz questão de ter poder absoluto sobre as coisas. A monarquia absolutista terminou exatamente porque esses caras acabaram se perdendo. Então você, como líder da sua casa, você não quer ser nem o ditador, nem o chefe, nem o monarca absolutista. Faz sentido? Faz muito sentido. Tá bom, mas se você não vai ser isso, o que você será então? O que? Eu tinha colocado aqui, né? Líderes formam líderes, chefes formam seguidores, né? A gente comentou um pouquinho isso. O que seria essa função adequada de um pai seguir pro caminho? Tá. Se não for essas 3 que você falou. E sabe que, enquanto eu estava pensando sobre isso, não necessariamente ser chefe quer dizer que você... Porque no que a gente estava falando de o que e para onde, talvez um chefe ele está liderando e ele sabe para onde ele está indo. Eu digo assim, não necessariamente, se você tem os 2 primeiros, que é o que e o para onde, ele não tem uma visão. é suficiente. Ele tem uma visão. Talvez ele tenha. O como você faz aquilo faz toda a diferença para que seja sustentável. Eu acho que você vai entrar um pouco isso, né? Talvez o que fica martelando mais no pensamento comum é que o homem precisa prover, né? Eu acho que esse é o como mais comum que a gente escuta. Que é o que mais talvez o que mais as famílias cobram dos maridos, né? Dos pais. Se ele está provendo, ele está fazendo um bom papel. Primeira coisa, então, beleza, é isso mesmo, você já antecipou meu primeiro ponto. O que a gente precisa ser? Protetor e provedor. Então, no mínimo, eu tenho que proteger a minha família e eu tenho que prover para a minha família. Dentro de proteção e provisão, pelo menos dentro de proteção, eu já tenho um pouco de autoliderança, que cara, você consegue aguentar o tranco pelo menos de alguém que entrar na sua casa? Fisicamente? Pois é. Porque não importa se você é grande, pequeno, mas será que você consegue minimamente proteger de um assaltante na rua, às vezes, ou se colocar na frente porque você tem coragem? Então, já começa a entrar num âmbito de autoliderança e de preparação, porque você tem um papel. Espera-se que o homem proteja a sua família. Espera-se também que um homem proveja para a sua família. Se você, por acaso, você está casado, e você está sem emprego e a sua mulher ganha dinheiro, não está tudo bem. Você precisa procurar um emprego. Faz parte da sua obrigação prover para eles. Eu acho que hoje em dia nem dá para falar que o homem sempre tem que ganhar mais, porque eu vejo casos de mulheres que ganham muito dinheiro e, sei lá, tem a graça para isso, ou encontrou um nicho específico, às vezes internet e tal, tudo bem. Mas eu entendo que o homem tem que ter esse espírito de também buscar recurso para a família, de fazer a contribuição dele, entendeu? Muito bom. E não ser só um gerenciador do recurso que a esposa traz. Muito bom. Muito machista, isso você acha? Para os dias atuais, assim? Em certa perspectiva pode ser levado como machismo, mas eu acho que quando a gente vê o fruto, cara, vê um homem que não provê, ele tem problemas internos que ele pode compartilhar ou pode não compartilhar, mas existe existe um trauma dentro dele ali que com certeza ele tenta lidar. Não sei se o cara seja muito desencanado por estar em casa e não produzir, porque quando você vê uma família que o homem produz... Acho que o termo talvez não seja prover, mas produzir. Produzir, Porque não necessariamente o ganho financeiro reflete produção. Eu acho que, assim, todos nós, tanto o homem como a mulher, que nem você estava contando da Paula, que começou depois de um tempo, 8 anos em casa, começou a se sentir improdutiva. Uhum. Eu acho que nós, seres humanos, temos esse ímpeto de produção. Você precisa se sentir produtivo, precisa se sentir útil
para alguma coisa. E principalmente você está contribuindo para sua família, né? Sim. Porque, cara, imagina, eu fico pensando como que os meus filhos vão me olhar, vão me ver se eu não for alguém, se só minha esposa estiver produzindo e eu não estou produzindo. Acho que já começa a criar rachadura no próprio, na própria organização, né? Você acha? Eu creio que sim. Até vendo exemplos, olhando, eu mesmo tive uma fase de desempregado que, nossa, para mim foi muito difícil de lidar com essa diferença de você se sentir parado, improdutivo, não se sentir útil e ao mesmo tempo não estar fazendo algo digno de ter a inspiração da esposa. Eu acho que tem algo aqui que também começa a ir para um lugar que tem um nível espiritual, mas também tem um nível de amor de alma, porque a mulher, ela uma das formas que eu vejo que a mulher se inspira é através de você ter um olhar de admiração pelo homem, né? Acho que isso traz um impacto até na relação íntima do casal. Eu entrei um pouco de crise aqui, porque eu já vi alguns casos de homens que ganhavam pouco dinheiro, mas não quer dizer que não produziam, ganhavam pouco dinheiro e foram sustentados pelas esposas por algum tempo. Tem até aquela marca de portão, PPA. Eles são lá de Garça. E eu vi a esposa do dono, esqueci o nome dele, contando que quando ele começou a construir esses portões, ela era professora. E eles tiveram combinado que enquanto não decolasse o negócio, ela ia sustentar. E ela fez isso por algum tempo. O negócio decolou até que chegou uma hora que ela falou, chega, não quero mais. E ele falou, pode parar, eu já consegui. Então, eu não acho um mau negócio, um mau arranjo que isso funcione dessa forma, porque o cara não estava produzindo dinheiro, mas ele estava produzindo, ele estava trabalhando, entendeu? Então, não necessariamente o trabalho do homem tem que se traduzir em mais dinheiro do que a mulher ganha, ainda mais nos tempos atuais. Mas ele precisa certamente estar trabalhando e produzindo alguma coisa. Sim. Tá bom, show. Segundo ponto, que eu acho muito importante dentro do que o pai precisa ser enquanto líder. Relacional, vou falar 3 coisas que eu agrupei aqui para a gente falar as 3, porque elas são meio relacionadas. Ele precisa ser relacional, disponível e inclusivo. O que significa isso? Relacional. O pai precisa se relacionar com a sua família. Às vezes parece meio besta isso, mas é real. Aliás, até depois o Abraham, em algum momento, vai compartilhar a falta que faz o relacionamento próximo, paterno. Relacional, para mim, cara, como é que você está? A importância do relacional você chegar para sua esposa e falar como é que você está se sentindo. Você chegar para o seu filho, o que você está pensando? Ou então, ir junto ao lugar. Vamos comigo comprar pão? Vamos comigo não sei aonde? Relacionar-se. Esse tempo de relacionamento, que é um tempo de quantidade, cara, é quando as coisas acontecem. É quando as perguntas chegam, quando a curiosidade bate. E dentro do relacionamento, o que eu sinto que é muito importante para os pais é estar disponível. Então, se você está lendo um livro, se você está assistindo TV e seu filho vem conversar com você, cara, põe o livro de lado, desliga a TV, dá um pause no filme, no Netflix, esteja disponível para que ele possa te perguntar, para que ele possa te contar, para que exista troca. E o inclusivo que a gente estava conversando antes, inclua a sua família na sua vida. Conta o que está acontecendo, conta quais são os seus desafios, conta quais são os seus motivos de oração. Caraca, isso é muito bom, porque eu acho que num aspecto passado, lembrando dos avós, dos pais, isso era uma coisa que não existia, né? O cara não compartilha o que ele está pensando, ele não compartilha o que ele está sentindo. Sozinho, cara. Ele fica quieto, você às vezes nem sabe o que está acontecendo. Né? Eu me lembro, inclusive, aliás, mencionando o Abraham de novo, que ele comentou uma vez lá em casa que a geração dos descendentes de coreanos, né, que vieram da Coreia, do Brasil, mas que passaram a grandes dificuldades, eles não compartilhavam essas dificuldades e o que eles conseguiram sobrepor por uma questão cultural. Então, a nova geração
não tinha conhecimento dos desafios da geração passada. Que é uma falha. Porque quando você entende o que os seus pais passaram, você dá muito mais valor para o que foi conquistado e construído. Cara, eu lembro o dia que eu descobri, cara, que meu pai tinha estudado só até a 7ª série. Mas eu descobri isso, eu estava velho, né? Caraca. Adulto, E eu lembro que me deu uma dor, assim, eu falei assim, caraca, meu pai nunca me contou isso. Acho que ele deve ter vergonha. Só que ele construiu um monte de coisa. Só com a 7ª série, deveria ser um ponto de orgulho, mas ele tinha vergonha de ser ignorante. Caramba! Então, assim, incluir, relacionar, estar disponível, eu sinto que já é um grande passo para você ter uma paternidade muito mais completa do que o tradicional que protege e provê, entendeu? Nossa, isso para mim é genial, porque às vezes a gente cria tanta dificuldade para fazer esse tipo de coisa e é tão orgânico, tão normal, é simplesmente você contar a realidade. Você não precisa ficar inventando coisa ou fazendo, sei lá, ter um aspecto perfeito da paternidade, né? É simplesmente você ser uma pessoa normal e compartilhar com os filhos, com a esposa. Mas sabe por quê, cara? Porque as pessoas não fazem as coisas por acaso, né? Por que os pais não eram vulneráveis? Porque eles apoiavam a liderança deles muito nesse aspecto da proteção e da força, entendeu? Não tinha o entendimento de que, cara, se eu for vulnerável, talvez eu me conecte e eu consiga liderar mais ainda. Era o contrário. Eu preciso ser muito forte, sabe? Um gigante adamastor aqui, enorme, forte, para que eles possam confiar em mim. Uma das passagens mais lindas é quando Jesus chorou. Você imagina, é o Filho de Deus, mas ele se sentiu tocado e ele chorou. Caraca, eu vi meu pai chorar acho que uma vez na vida. Quando Chaplin morreu. Tipo, nada a ver. Nunca mais vi bicho chorando, só depois de... Aí quando ficou velho, ficou meio... Sério? Te juro, eu lembro da cena dele, falou assim, o Chaplin morreu, o filho chorou. Tá bom. Que engraçado. É um modelo antigão, entendeu? Forte, assim, duro. Tá bom. Esse cara vai me proteger, esse cara é trabalhador, ele é honesto. Mas me falta a conexão, entendeu? Faz Como sentido que a isso? gente foi disso pra você ver uma geração de homens tão fraca e tão sensível hoje em dia, né? Nossa, Felipe, que pergunta. Caraca. Não é verdade? A gente saiu de Será que de não uma foi a soja, né? A soja. Não, gente, um alerta, não tomem leite de soja. Cara, eu acho que teve uma desconstrução forte, meu. Eu tenho minhas opiniões a respeito disso. Mas eu acho que teve todo o discurso de toxicidade masculina, todo o discurso feminista de enfraquecimento do homem, de patriarcado. Tudo isso foi solapando a confiança masculina, entendeu? Tem até um livro muito bom, chama The War Against Boys. É a guerra contra os meninos. Depois eu vou pegar e coloco a referência direitinho. Que mostra todas as políticas públicas americanas favorecendo as meninas e desconstruindo os meninos. Cara, impressionante. Nas escolas. Não, hoje você vê os jogos de videogame, dos videogames, os jogos que eram mais famosos, estão a maioria fazendo essa desconstrução. Hoje eu tava vendo um tempo atrás, até o GTA que vai sair agora, ultra realista assim, tiraram a figura do homem e estão colocando uma mulher. É uma mulher agora? Agora vai ser uma mulher que sai chutando a porta, sai... Sério? Aham. Maluco, né? Vai ter agora o quê? Acho Goddess que vai ser of War? Vai começar a vir... Mas eu acho que foi desse lugar, entendeu? Mas eu creio que essa desconstrução levou para um lugar insustentável. Porque é um papel masculino, entendeu? Sim. Bom, tem todo um ponto a respeito disso, todos os aspectos psicológicos. Acho que não é nem hoje para falar, mas isso não é natural, entendeu? O natural é que volte para um equilíbrio, tanto para o homem quanto para a paternidade. Mas eu acho que o homem nunca mais vai voltar para o que ele era, aquele modelo Charles Bronson, John Wayne e Chuck Norris. Não volta mais. Chuck Norris. Isso já é esquisito, entendeu? Uhum. E nem acho que estava certo.
Nem acho que é o modelo mais correto. O modelo correto é Jesus Cristo, Ulisses, sabe? É um homem mais equilibrado. O que você está pesquisando aí? Você falou... Chuck Norris? Você não lembra que é o Chuck Norris? Nossa, muito. Tinha uns memes do Chuck Norris que eram muito bons. Sim, o Chuck Norris não toma mel, come abelha. Tá bom, deixa eu falar um próximo ponto aqui. O que a liderança do pai precisa ser? Intencional e estruturada. Pelo menos na minha opinião, né? O que isso quer dizer? Não existe uma liderança eficaz que não é pensada. Então, intencional, o primeiro ponto de intencional cara, se você é pai, se você é líder de uma família, seja intencional em pensar a respeito dessa liderança. Que as suas atitudes sejam pensadas, que elas não sejam simplesmente reativas a tudo que está acontecendo. É claro que existe uma parcela que é reação, as coisas acontecem e você reage a elas. Uhum. Mas a sua vida não pode ser toda pautada por reação. Você precisa ter intencionalidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso está funcionando? Isso não está funcionando? Você entende? Sim. E quanto mais gente tem na sua família, mais você precisa ser intencional. Porque senão as coisas elas tendem ao caos. As coisas não tendem à ordem, elas tendem ao caos. Muito bom. E estruturado crie parâmetros, crie rotinas, disciplinas para sua casa. Eu ensino os meus filhos, cara, não dá, e pode até ser meio estranho isso, mas não vai comer só quando você está com fome. Come na hora de comer. Sabe aquela coisa? Cada um vai uma hora na cozinha e come porque está com fome. Não. Existe a hora de comer, a hora do almoço a gente vai sentar todo mundo. Ah, mas eu estou sem fome. Bom, mas você vai sentar e você vai tentar comer. Não vou, enfiar comida na sua goela. Mas mostra para o seu corpo quem que está no comando. Porque senão você passa a ser reativo às suas próprias necessidades, prazeres, volúpias. E não pode ser assim. Muito bom. Então essa intencionalidade de estrutura começa a mostrar para a sua família que alguém está no comando. Eles não estão à deriva no mar da vida. Existe um comandante. Você gostou? Um capitão. Poético. O que você acha disso? Faz sentido? Faz bastante sentido. Você é o capitão da sua família, Felipe? Cara, eu sou o capitão da minha família. É? Eu tenho essa... Vou perguntar para a Rafaela se é o capitão. Ela vai falar que não, né? Tô zoando. Ela vai falar assim, sou eu. Não, tô brincando. Mas eu vejo que assim, a Rafa veio de uma estrutura bem forte de mulher, assim, sabe? Uhum. Tendo mãe forte. E eu vejo que, cara, quando você tem uma esposa que é forte, você precisa ser intencional, muito intencional. Porque senão ela lidera 100%. Então, eu vejo que isso faz muito sentido. E é muito mais sobre o exemplo e coisas que você vai servindo. Eu vejo que isso tem muito efeito sobre a Rafa, assim, você mais quando eu saio da posição de servir para a posição de imposição, já era, eu perco tudo aqui. Não tá fácil, né? E um exemplo assim ser qualificado. Cara, um exemplo que para mim eu acho que demonstra bastante foi ver a Rafa profissionalmente, saber os talentos que ela tem e ver ela num lugar diferente do que ela tem potencial. Uhum. E isso sempre foi uma oração de alguns anos. Diferente de menos. Tipo assim, ela pode mais, sabe? Sim. Ela pode mais, ela pode desempenhar mais, ela pode ser alocada talvez debaixo de um talento que ela tem muito forte. E isso foi, assim, oração, conversas e tipo, você sentia que não estava encaixado ainda, sabe? E recentemente ela começou a fazer uma pós-graduação em moda, que é algo que ela ama fazer. E ter visto o processo dela de estudo assim tem sido muito legal, porque eu falei, nossa, é isso, tipo, de alguma forma a gente juntos foi indo pro lugar de encontrar o que era o melhor para ela e daquilo que Deus tinha para ela. E meio que fazer essa pós-graduação pra gente é como um sucesso do fruto da liderança da família, sabe? Sim. Teve visto o esforço dela e eu sei que os frutos que vão vir disso a gente acertou, sabe? E isso traz um senso de, caraca, isso é fruto de ser intencional.
porque a gente poderia olhar e falar, tá confortável aqui, tá ganhando dinheiro, mas ela não tá sendo utilizada, tá tudo bem, porque o dinheiro é mais importante do que a felicidade dela em desempenhar o sucesso daquilo que ela foi feita para fazer. E essa inconformidade saiu nossa, assim, de olhar, principalmente minha, de olhar e falar, cara, isso daqui ainda não tá alinhado, isso daqui ainda não tá alinhado, de alguns anos, e ver agora o fruto disso, eu vejo que foi um fruto de intenção mesmo. Legal. Quando você estava falando, eu imaginei um barco mesmo, no lance do poético do capitão, né? Imagine um barco que você está lá e você nunca vê o capitão calculando a rota. Fala, para onde a gente está indo? Não, a gente está indo para um lugar bom. Tal. Fala, mas eu nunca te vejo calculando a rota. Eu nunca te vejo com mapa. Você sabe mesmo para onde a gente está indo? Caraca. Gera insegurança. Total. E, cara, querendo ou não, alguém fala, bom, se você não está fazendo, vou eu fazer, entendeu? Ou então vira o caos, deixa. Muito bom. Eu percebo que quando eu também demonstro, às vezes a gente, no meio dos caminhos, beleza, porque você também não sabe 100%. Sim. Né? A gente que tem a cosmovisão cristã, a gente vai crendo, né? Tem a fé, crê em Deus, tem um lugar que vai sendo mostrado, e a gente vai seguindo por aquilo, e no meio do caminho às vezes vem coisas que atrapalham a tua visão. Eu percebo que às vezes eu coloco o pé pro lado de alguma coisa, outra coisa, eu percebo que isso causa estranheza para dentro da família, assim, de tipo, caraca, mas espera aí, que da onde veio isso daqui? Isso daqui não tem muito a ver, sabe? Tipo, eu percebo que a Rafa mesmo identifica... Isso é estranho. Isso daqui, peraí, não tá no nosso script de viagem, no nosso roteiro de viagem, isso daqui. Então vamos analisar o que é isso daqui, tá vindo, é uma influência da sociedade, às vezes é uma influência do meio que a gente convive, até por ver os outros e achar que aquilo que os outros estão vivendo é aquilo pra gente, porque a gente que vive num ambiente muito forte de liderança, eu acho que um dos déficits disso é a gente começar a ter muita comparação. Então, a comparação faz com que você comece a desejar coisas que talvez não estavam nem no teu roteiro. Sim. Então, eu acho que isso a gente tem aprendido a trazer para a conversa, falando, cara, isso daqui realmente é algo que é o nosso roteiro, ou a gente está agregando coisas que a gente está vendo nos outros, e às vezes isso está atrapalhando mais a gente do que ajudando. Você sabe que eu concordo com o que você está falando, que quando você tem de fato um roteiro, um plano, você consegue às vezes tirar a ansiedade de coisa que os membros da sua família querem ou sentem falta. Então, até eu queria um dia viajar para Gramado. Tá bom, a gente vai. A gente está se programando, tal, para ir o ano que vem ou esse ano, tanto faz. Mas as pessoas, elas deixam de ter aquela sensação que nunca vai acontecer para uma sensação de, nossa, que legal, nós vamos, entendeu? Em algum momento isso vai acontecer, porque meu pai está cuidando disso, porque meu pai está planejando. Essa era uma grande reclamação da Paula para mim, que era, cara, você está muito preocupado em pagar as contas, mas você não está preocupado em programar uma viagem, porque para você não é um valor importante, só que para a gente é. Então, eu comecei a entender que se eu endereçar o assunto, eu vou tirar a ansiedade deles, eu vou entender o que eles querem e vou ser o melhor líder, entendeu? Não egoísta, mas pensando em todos, ainda que aquilo não seja a coisa mais importante do mundo para mim. Muito bom. Quarto ponto. A nossa liderança como pai, como pais, precisa ser formadora e instrutiva. O que quer dizer isso? Formadora. Eu, como líder, tudo bem, eu sei para onde eu quero ir, eu sou protetor, mas eu preciso me preocupar com a formação dos membros da minha família. Então, os membros da minha família não são meramente objetos para eu atingir um fim. E eles também não são um monte de animais de estimação que eu preciso só que eles sobrevivam. Não, cara. Eles são cidadãos, eles estão inseridos numa sociedade e eles precisam ser formados para, em fazendo parte dessa sociedade, que eles sejam atuantes, que eles sejam instrumentos, como é que fala, saudáveis para a comunidade que a gente vive. Tá bom. Então, assim, eu me preocupo, cara, tá boa a escola?
Eles têm que aprender um instrumento? Os filmes que eles estão assistindo são bons? Eles estão lendo livros? Eles estão fazendo esporte? Como é que são os amigos? Os amigos estão agregando ou não estão agregando? Então, dentro daquela intencionalidade, você precisa perceber e programar a formação dos membros da sua família, incluindo a sua esposa e você mesmo. Nós estamos crescendo, sabe? Nós estamos nos tornando em pessoas melhores ao longo do tempo. Cara, se você não pensar, é bem provável que ninguém vai pensar. E não é uma coisa simples, porque, cara, em geral, para que você cresça, demanda energia, demanda esforço. E também não é que nem academia, né? Não adianta nada assim, ficar 3 meses treinando achando que você vai ficar... E parar também shape. Depois, né? É uma constância que você tem que ter de... Eu voltei para a academia com o Toís, daí a gente foi num dia, né? É óbvio que a gente ficou acabado. No dia seguinte, de manhã, ele queria ir de novo. Eu falei assim, brother, calma. Não, porque eu só falo que a gente ia, agora você já está querendo voltar atrás. Eu falei assim, não, calma, a gente vai. Mas não hoje, eu estou acabado hoje, amanhã a gente vai. E a gente vai dia sim, dia não. Se a gente for todos os dias, vai ter que fazer perna um dia, braço no outro. Mas daí ele falou, tá bom, entendi. Tipo, eu estou preocupado com a sua formação, eu estou investindo nisso, mas você não sabe direito como é que é. E ele ficou bem, sabe? Saiu de um lugar de não fazemos nada para um lugar de meu pai tá cuidando disso. Mas ele já jogou também na sua dedicação ali, como se você fosse parar, né? Aí você recalculou Exatamente. o processo mental dele ali de tipo, não, pô, peraí, ele sabe o que ele tá fazendo. Aconteceu que eu fiquei um ano super intenso, e aí eu parei um ano de fazer exercício. Caraca. E aí ele já tá assim, você vai parar. A minha última experiência foi que você parou. Falou, não, a gente vai continuar. Pode confiar. E ele começou a ver que, de fato, estava indo dele. Se tranquiliza, entendeu? Muito bom. E a instrutiva é até uma coisa mais... um pouco mais difícil de fazer. Talvez dependa um pouco do que você se inclina, mas eu gosto de ensinar os meus filhos. E eu gosto de ensinar a minha esposa. Então, eu não acho que isso é uma questão de você é um mestre nato, você é um professor nato. Não. Eu acho que está relacionado com você conseguir ter interesse por adquirir conhecimento e passar isso para quem está dentro da sua casa. Uhum. E pode ser qualquer coisa. Quando eu estava lendo um livro legal, na hora do almoço eu comentava a respeito do livro. Eu entendi uma coisa bacana, eu comentava com eles, eu ensinava para eles. Então, a instrução que a gente, como líder, traz para dentro da nossa casa, não só gera respeito dos nossos filhos, como, de fato, os instrui. É a sua experiência, você está aprendendo coisas, você está contando coisas. Então, o que a gente faz... Aliás, seria muito hipócrita a gente gravar um podcast ensinando coisa para um monte de gente e não fazer dentro de casa. Não. Cara, e quem está ouvindo, que ouça, entenda, anota e conta dentro de casa. Muito bom. Outro dia eu li um livro, chama The Veil. Só tem em inglês e espanhol, de um cara chamado Blake Healy. Cara, eu comecei a achar o livro tão legal que eu peguei meu celular e cada coisa bacana que eu lia, eu anotava. Aí, na hora do almoço, eu comentava com eles. Falei assim, cara, olha isso aqui, olha que legal, tal. Eu fui passando. Daí eu vi que as histórias ficaram com eles. Porque, ainda que eu tenha lido lá, eu li, mas eu fui um veículo transmissor daquele conhecimento para eles. O velho contar de história, né? Total. É muito legal. Total. Então, assim, essa parte de formar e instruir, eu agregaria dentro do nosso papel como pai, como líder, de forma muito importante, até porque vai te esticar, né? Antônio, você acha que quando a gente faz isso dentro da nossa família, a gente começa também a ser inspiração para a sociedade, para as famílias ao nosso redor, e a gente consegue também contribuir ao nosso redor com esse tipo de energia que a gente coloca? Eu acho que sim. Primeiro que você vai instruir os seus filhos a fazerem igual a você. Tá. Eu tenho certeza que meus filhos, eles vão ficar com essa informação, isso foi legal, e vão passar para frente. Uhum. Vão tentar fazer igual. E as pessoas que tomam conhecimento, mas daí entra num outro aspecto, Felipe, que é quão disposto você está a abrir a sua casa para as outras pessoas. Então,
A gente lá em casa, a gente tem o costume de trazer pessoas para conviver com a gente. Talvez seja até um aspecto que eu não coloquei aqui, mas o líder ele tem que ser hospedeiro. Nossa, hospedeiro ficou uma palavra tão esquisita. Hospedeiro parece vírus. Parece, né? Eu lembrei do Alien. Anfitrião. Anfitrião, boa. Você tem que ser anfitrião para as pessoas. Então, a gente lá em casa, às vezes as pessoas... Pô, Antônio, a Paula ainda mais do que eu. A Paula, você tem um tempo. Eu falo, eu não consigo sair para tomar um café com você. Mas, se você vier aqui em casa, o que eu estiver fazendo, você faz comigo e a gente vive vida junto, come junto e a gente passa tempo. Então, muitas vezes as pessoas que vão, inclusive você já, que vão lá em casa, passa tempo, almoça, janta, vai comigo buscar as crianças e entende e vê o que é essa dinâmica, entendeu? E, cara, com certeza consegue passar para frente. Sim. Você vê na veia, né? Às vezes vê briga também, mas tá junto. Né? O que deixa mais... o que demonstra mais humanismo também, né? Que você é uma pessoa comum. Que eu acho que... Eu lembro também que eu tenho esse costume de ser bem próximo da minha irmã, das minhas irmãs. E a minha irmã, como está com 20 anos, sempre fui muito intencional em aconselhar, em estar junto, em conversar. Mas eu lembro que quando ela me viu em situação vulnerável, que eu tinha sido demitido, ela começou a ver, acho que, aspectos mais delicados meus, assim, que eu percebi que isso trouxe um choque para ela. E no final do ano passado a gente teve uma conversa que ela foi super vulnerável, demonstrando o que isso mexeu com ela. Porque Sério? Na cabeça dela, ela tinha uma visão forte de mim, de que eu era alguém próximo do perfeito, assim. E aí essa desconstrução para ela trouxe ela ficou mal com isso, sabe? De tipo, como se ela tivesse perdido um pouco da inspiração, assim, por ver o meu lado. Aí eu falei, bom, dessa conversa para mim, eu fico aliviado que isso aconteceu, porque eu ia estar criando um padrão de homem para você que não existe. Então, foi muito bom que a gente chegou até aqui com essa situação, né? E agora a gente tem recalculado as coisas, porque com a idade dela, eu também comecei a abrir mais coisas, a demonstrar mais coisas. E a gente começou a passar mais tempo junto, e ela também mais madura, começando a entender. Então, eu vejo que a gente criar um ambiente superficial é algo que não tem duração, né? Você vai acabar em algum momento... eu não sei se eu criei esse ambiente, mas para mim foi um pouco... Trouxe essa visão para recalcular mesmo. Ser mais... demonstrar para ela um pouco mais as minhas fraquezas. Mas, um ponto aqui que eu anotei você precisa ser inspirador. Uhum. A sua família, principalmente as suas filhas, tem que olhar em você uma inspiração e um padrão para o que elas querem para elas. Total. Então, um cara que é uma montanha assim, inabalável e perfeito é bacana. Só que ela não vai encontrar, né? Não. Então, no momento que você mostra a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, os seus defeitos, você torna esse mito humano, mas, cara, ainda assim lotado de qualidades. Sim. Então, você torna plausível para ela um padrão que ela consegue alcançar, porque da mesma forma que o perfeito é inalcançável, ele te deixa sem padrão, né? Então a menina fala, bom, eu nunca vou conseguir um cara igual ao meu pai. Então, qualquer coisa serve. Sim. Agora, se você se traz para um lugar de realidade, de plausibilidade, fala assim, cara, eu quero um cara igual a ele, entendeu? Eu consigo. Muito bom. É possível isso. Tem até um transtorno que chama, não um transtorno, mas é tipo um complexo que chama filha do pai, que a gente precisa cuidar, que é de você não ser tão próximo e tão perfeito da sua filha a ponto de ela não conseguir ver ninguém que chegue perto de você, entendeu? E aí ela acaba não conseguindo se relacionar porque ela tem sempre esse padrão inalcançável. Então, assim, de novo, a vulnerabilidade ela é importante. Muito bom. Eu queria trazer um último ponto para a gente finalizar. A sua liderança como pai precisa ser profética e envisionadora.
E aqui entra num ponto que talvez seja o mais complexo, que é o que eu quero dizer como uma liderança profética. Porque não necessariamente as pessoas que estão ouvindo são todas cristãs ou todas evangélicas ou católicas que entendem o que quer dizer profético. Mas é importante que a gente, como líder, consiga ajudar não só a nossa família, mas a nossa esposa e os nossos filhos a alcançar o que é o propósito e o objetivo maior para a vida deles. Então, nas minhas conversas com a minha esposa, com os meus filhos e na minha autoliderança também, eu tento entender e discernir, cara, o que Deus quer de mim? Para que eu fui feito? Qual que é o propósito que minha vida tem? Eu vi, inclusive, recente, cara, acho que ontem, aquele rapaz que canta aquela música Despacito, acho que é esse. Ele estava num show e ele no show fala o seguinte, cara, eu entendi que ter sucesso não é a mesma coisa que ter propósito. E ele estava anunciando ali a aposentadoria dele, porque ele tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus e ele tinha uma causa agora que ele ia servir. Eu vi isso daí. Você viu? Eu vi. Eu achei incrível. Ele ia entregar, tipo, ia começar... Cara, sabe o que eu achei incrível nisso? Independente da parte espiritual. Um cara ter um encontro com algo maior, entendeu? Eu vi o Adriano, o jogador de futebol, falando também que ele teve uma época que ele parou de jogar e ele falou assim, gente, vocês acham que sucesso financeiro traz família? Traz felicidade? Não traz. Então, eu acho que a gente, como líder dentro de casa, a gente tem que auxiliar os membros da nossa família a entender, cara, o que é o meu propósito, entendeu? Correr atrás de dinheiro não funciona. Uhum. Não é esse o ponto. Isso não é sustentável, isso não traz felicidade, isso não traz satisfação, não traz completude, não traz nada nesse sentido. Só que para que a gente consiga fazer isso com os nossos filhos, talvez você tenha que aplicar todas as outras características para que você consiga ter o capital relacional, o entendimento, a disponibilidade, tudo junto para você falar assim, cara, eu acho que o caminho para onde você tem que ir é aquele. Você concorda? O que você acha? Funciona ou não funciona? O que você está fazendo para chegar lá? Cara, eu oro, eu converso com Deus, e eu tenho orado a seu respeito, e eu tenho sentido que para você é isso, aquilo outro. Faz sentido, vamos orar junto? Para mim isso é o suprassumo da paternidade. É o ápice. É onde o pai ele está sendo, ele está cumprindo o papel que Deus fez ele para cumprir como pai. Não só como um advogado, um médico, um administrador, mas como pai. Assim, cara, eu estou auxiliando meu filho a entender o propósito que Deus tem para a vida dele. Nossa, incrível. Acho que você envisionou a jornada paterna agora. Agora foi bom. Aqueles que não tinham sonho paterno, que não, sei lá, tem algum receio de, ou já têm os filhos e não se sentem capazes, eu acho que é uma boa visão para ter de jornada, né? E não só do final, né? Mas você entender que existe uma jornada para a gente se aprofundar e melhorar todos esses aspectos, estudar muito mais sobre eles. Assim, a gente tem a Bíblia aí que nos ajuda em todos eles, né? Acho que fica também essa dica de como a gente pode desenvolver mais, investir mais no espiritual para poder melhorar as nossas fraquezas e conseguir ter essa jornada de processo realmente e conseguir ter essas vitórias aí, levar os nossos filhos, nossa esposa no lugar onde eles alcancem o propósito e não só ter sucesso realmente. Caraca, isso é muito poderoso. Legal. Bom, é isso. Acho que é isso. Conseguimos completar, né? Liderança parte 2 aí para vocês. Se vocês gostaram desse episódio, clica, compartilha aí com alguns amigos. É isso, Antônio. Obrigado por hoje. Valeu, meu. Obrigadão. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.